Muito boa noite. Agora, na primavera, muito boa tarde. Muito bom estar com vocês. Nada mais realizador, nada indica mais realização, nada começa mais a nossa realização do que reconhecer nossos potenciais infinitos. Vós sois deuses, disse Jesus, a nosso respeito. Vós fareis tudo o que eu fiz e mais, e vós sois deuses. Minha amiga, meu amigo, nós nos nossos delírios infantis já nos pensamos ídolos da música, artistas, esportistas, mas deuses. Nem nos maiores delírios humanos nós nos supomos deuses, pois Jesus, repetindo o profeta, nos disse assim. Incrível, né? Que é Jesus? Como compreender o fenômeno, a força, o amor chamado Jesus? Falta muito ainda. Falta muito ainda para a gente compreender, muitíssimo para nós compreendermos Deus, o que vem a ser Deus. Todos aqueles que já ultrapassaram a figura do homem idoso, de barba branca, branco, aquele representado por Michelangelo na Capela Sistina, todos que nós já superamos, todos nós que já superamos essa imagem de Deus criada por nós, a nossa imagem e semelhança, não nós a imagem e semelhança dele. Na preguiça de nos divinizarmos, humanizamos Deus. Na preguiça de ir até lá, trouxemos ele cá. Que venha a ser Deus, fora do nosso alcance, que venha a ser Jesus, ainda é bem difícil, mesmo que ele seja revelar aos espíritos, não o Deus que supõe a teologia tradicional. Jesus não é Deus, pelo menos não é mais do que eu e você, que no fundo somos deuses. Mas é claro que é mais acessível entender quem é Jesus, que é Jesus. Hoje estamos na segunda pergunta do campo Espiritismo-Religião, ou da visão das religiões na perspectiva espiritual desse nosso maravilhoso livro. O Consolador, Chico Xavier Emmanuel, nosso roteiro de viagem. E essa segunda pergunta do campo religioso, no encontro passado foi a primeira, claro, é exatamente essa visão, talvez máxima, que nós alcancemos sobre que é Jesus. A primeira pergunta foi: que é religião? Hoje, que é Jesus? Vamos lá? Pergunta 261 é colocada nos seguintes termos: no princípio era o Verbo. É o início do Evangelho de João, o mais enigmático, o mais simbólico,
o mais subjetivo, o mais profundo. No início era o Verbo. Como deveremos entender essa afirmativa do texto sagrado? Vejamos a resposta de Emmanuel. No início era o Verbo, nós sabemos, é o início do Evangelho de João. Evangelho de João, no qual João se descreve como o discípulo mais amado. No Evangelho mais subjetivo, ele começa no início era o Verbo. Vamos ver o que diz Emmanuel. O apóstolo João ainda nos adverte que o Verbo era Deus e estava com Deus. O que ele quis dizer com isso? Continua sua resposta, Emmanuel. Deus é amor e vida, e a mais perfeita expressão do Verbo para o orbe terrestre era e é Jesus. Identificado com a sua misericórdia e sabedoria, desde a organização primordial do planeta. Visível ou oculto, o Verbo é o traço da luz divina em todas as coisas e em todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. No livro A Caminho da Luz, autoria espiritual desse mesmo Emmanuel, através da mediunidade desse mesmo Chico Xavier, essa questão é retomada. E Jesus nos é apresentado diante da bola de fogo, diante desse material que depois, se resfriando, formou uma crosta, que depois da crosta foi se formando uma atmosfera, isso ao longo de eras e eras. E João, assim como Emmanuel, nos colocam, nos situam Jesus diante da massa primordial que resultaria mais tarde no planeta Terra. No início era o Verbo. Mas por que Jesus é nomeado como Verbo? Jesus não é um ser? Como assim ele ser um verbo? Na minha atividade na minha função de palestrar em centros espíritas, em tendas de umbanda, em lojas maçônicas, em igrejas católicas, em escolas, tenho muita alegria de dizer que em todos esses lugares eu fui, especialmente porque falam do diálogo interreligioso, que é um dos momentos mais interessantes dessa humanidade. E foi um dos momentos mais interessantes da minha vida. Então, nessa tarefa, falando a respeito de poder, eu também fui defrontado com essa questão. Jesus não era um ser substantivo? Como é que ele é chamado de verbo? A palavra poder
fala muito disso. Perde-se a humanidade em busca do poder substantivo. Eu quero o poder. Mas há uma outra linha de poder no qual nós não nos perderíamos, ao contrário, no qual nós nos encontraríamos em profundidade, como certamente Jesus já se encontrou. Não é o poder substantivo de conquista do poder, algo estático, algo de apego, de posse, de domínio. Esse poder de domínio, de posse, que subverte, que envenena não apenas a política, mas todas as relações humanas são relações de poder. Não há luta por poder entre irmãos, entre pais e filhos, entre subordinados e chefes, entre marido e mulher. Onde quer que se encontrem duas criaturas humanas, haverá luta de poder. Por esse poder substantivo, por esse poder troféu, por esse poder arma. A luta pelo poder substantivo, a concepção, a obsessão pelo poder substantivo está na matriz das violências, das guerras, da infelicidade humana. Mas, lá no dicionário, há duas linhas de significado da palavra poder e a outra é o poder verbo. O poder ajudar, o poder realizar, o poder servir, o poder amar. Alguém pessimista, vendo a metade vazia do copo, também pode lembrar de outros poderes: o poder matar, o poder mentir, o poder dominar. E não estará errado, porque Deus nos ama em liberdade, e quem dá liberdade de poder amar e poder matar. Mesmo assim, mesmo que o poder possa ser mal utilizado, e vem sendo por nós, inclusive, o poder verbo. No início era o verbo. Jesus não era, não foi e jamais será estático, parado. Apego, violência, poder. Ele é um poder dinâmico. É o poder realizar, o poder servir, o poder fazer. O amor e o amar têm essas características. O amor parece um paraíso, parece um estado, uma felicidade, algo ponto final. O amar parece um ponto inicial. Parece um exercício, parece um movimento, porque o verbo simboliza sempre um movimento e o substantivo simboliza sempre uma conquista, algo a ser adquirido, conquistado, dominado. Jesus nos fala do poder ensinar, do poder curar, do poder fazer amigos,
do poder amar. Esse poder amar é o que ele nos revela ser o sentido da vida. Poder amar o próximo, poder amar a si mesmo, poder amar a Deus sobre todas as coisas. Que lindo isso, não é? Vislumbrar quem é Jesus, o poder amar. Quem quiser ser o maior, seja aquele que mais servir, disse ele. É o amor em ação, o amor em serviço, o amor sendo útil, o amor ensinando e curando como ele exemplificou, como ele demonstrou, como ele amou na terra. Esse é Jesus. Que essa compreensão de Jesus nos banhe as nossas almas. Porque só inundados, embebidos, encharcados de Jesus, de amor, podemos cumprir o novo mandamento que ele deu aos discípulos, deu à humanidade ao final de sua missão na terra. Um novo mandamento vos dou: vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Sabia Jesus, melhor do que ninguém, que nós daríamos o nome de amor para as nossas pequenezes, para nossas dominações, para as nossas posses, para as nossas manias. Eu amo o Corinthians, eu amo pizza, eu amo carros. Essas nossas maluquices, a gente adora falar que ama as nossas maluquices. Por isso, o mandamento que ele já tinha dado de amar uns aos outros, de amar o próximo como a si mesmo, de amar a Deus sobre todas as coisas, precisou ser substituído por um amor que exemplificasse, que mostrasse, que demonstrasse essa novidade, essa revolução que é o amor no universo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É quando Jesus se coloca como parâmetro de amor, como definição de amor a ser perseguida, a ser buscada por nós. Para nós buscarmos, perseguirmos, focarmos, nos orientarmos para esse amor, precisamos entendê-lo. Para sermos co-criadores com Jesus e com Deus, precisamos entender o que é esse amor. Co-criadores é porque é um amor verbo, é um amor realizador. Realizador não só de realizações externas, mas de realizações internas. Porque sim, nós temos não apenas muitos potenciais, não apenas infinitos potenciais, mas temos todos os infinitos potenciais do universo em nós. Vós sois deuses. Felicidade é igual a realização. Iluminação é igual a realização. Brilhe a vossa luz. E como pode alguém realizar seus potenciais se não exercitando? Como disse lindamente Carlos Drummond de Andrade, amar se aprende amando. Sim,
Nossos exercícios, ainda que sujos de apego, de dominação, de violência, nossos exercícios de amor são melhores do que nada. O poder, o amar, mesmo que enviesados de ego, de dominação e de violência, são melhores do que o poder e o amor substantivos, conquistas, paralisados. Melhor caminhar em rumo errado do que ficar parado. Melhor estar momentaneamente derrotado do que nem ir à luta. Não tenhamos medo de errar. Errar é inerente ao aprendizado. Errar é parte da evolução. Não há problema de termos errado, de termos mal amado. Paulo de Tarso está lá em Atos dos Apóstolos, está lá em Paulo e Estevão, o melhor romance espírita, na minha opinião. Mostra exatamente, assim como uma biografia de Maria Madalena, que o ser pode sim utilizar seus potenciais erroneamente. E errar muito. Paulo de Tarso foi o primeiro perseguidor dos cristãos. Torturou, confiscou, mentiu, matou. Mas a alma vigorosa, que se entrega às suas causas e que eventualmente se entrega a causas erradas, desenvolve uma musculatura, desenvolve vontades, desenvolve foco, desenvolve disciplina. E quando esse vigor todo percebe o erro e se volta para o lugar errado, para o lugar certo, tudo se modifica. Há pessoas que, com medo de nadar errado, não entram no mar. Há pessoas que entram no mar mesmo sem noção e nadam contra a correnteza. E não avançam nada. Mas, nadando contra a correnteza, desenvolve musculatura, disciplina, tenacidade, foco, vontade. E quando finalmente percebe que está nadando contra a correnteza e inverte o seu nadar, o seu sentido, como Paulo de Tarso às portas de Damasco, como Maria Madalena aos pés de Jesus, lavando seus pés com suas lágrimas, secando seus pés com seus cabelos. Algo de maravilhoso acontece dentro delas, em todo o planeta, em todo o universo. Disse Mahatma Gandhi que apenas um ser, amando profundamente, salva, transforma a vida de milhões. Nós temos capacidade, como Paulo e como Madalena, passar por esse ponto de inflexão. Mas precisamos, como Paulo, quando pela primeira vez viu em visão espiritual o céu se abrir e aparecer Jesus para ele, e perguntou: quem és tu? Maravilhado, reconhecendo o grande amor da sua vida, das nossas vidas. Quem és tu? Ele falou: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali, amando
aquele que ele tinha antagonizado, que ele tinha perseguido, que ele tinha torturado e matado na pessoa dos cristãos, percebeu a grandeza, a profundidade do seu erro. Que fez Paulo diante do erro, diante da sombra? Lamentou? Culpou os outros? Fugiu à responsabilidade? Muito pelo contrário. Só perguntou para Jesus: que queres que eu faça? A alma vigorosa, com musculatura, com disciplina, com foco, que havia desenvolvido no erro, estava pronta a inverter e a passar a nadar a favor da correnteza. Que queres que eu faça? Sem desculpas, sem queixas, sem revoltas, sem lamentações. Veja que figura fundamental para todos nós que temos errado tanto, que chegamos a esse ponto na terra exatamente por termos desperdiçado mestres, desperdiçado o próprio Jesus e os mestres que vieram depois de Jesus, Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, entre tantos outros. Mas que estamos aqui agora, às portas de Damasco, sendo chamados por Jesus, percebendo a grandeza do nosso erro até agora, mas podendo nos dispor a transformar o poder verbo, não, o poder substantivo no poder verbo, o amor que julgávamos ter por nossas manias, por nossos egos, por nossas conquistas de vaidade, no amar, no verbo, no transformar, no servir, no ser útil. Você quer fazer essa mudança? Amar se aprende amando. Você quer exercitar? Lembre-se da passagem inesquecível. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estive hospitalizado, estive preso e vocês me foram visitar. Eu estive exilado e vocês me acolheram em suas casas. Quando foi isso? A cada vez que vocês ajudaram um dos pequeninos do mundo. A cada vez que nós ajudarmos um dos pequeninos do mundo, será Ele, Jesus Cristo, será o próprio amor que estaremos ajudando. Não despreze os exercícios do professor. O mestre está em sala de aula, está ensinando, está personificado em cada necessitado, planta, animal, ser humano, de todos os sexos, religiões, classes sociais, nacionalidades, ideologias, partidos. É Jesus. Você encontrou Jesus hoje? Encontrou, certamente. Teve olhos de ver? Quase certo que não. Mas amanhã, o que vai acontecer na sua vida amanhã? Você e eu vamos encontrar Jesus. O que poderemos fazer amanhã? Dar de comer, dar de beber, visitar, acolher. Que assim seja. E vamos saudar os amigos que estão aqui hoje. Elis Inácio, seja muito bem-vinda, Elis. Diana Costa, dando seu boa noite. Enir Cajazeira, pedindo vibrações para Mônica Silva, nossa grande amiga, que ela receba toda essa maravilhosa luz crística que nos banhou nessa noite inesquecível.
E estimulo cada uma de vocês a transbordarem, a compartilharem disso que nos preencheu hoje. Brilhe a vossa luz. E como faróis enxergaremos, iluminaremos, referenciaremos navegadores de longas distâncias. Muito obrigado pela presença de cada uma, de cada um. Compartilhem, espalhem. Jesus nos deu o pão hoje. Reparta e multiplique. Paz e bem. Até amanhã.